Alô, você, meu amigo, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos ao canal Projeto Ordem 33. O meu nome é Denner Silva, para aqueles que ainda não me conhecem, e esse aqui é o canal onde eu trago sempre conteúdo que nos auxilie no nosso processo de expansão de consciência. Peço desculpas aí um pouquinho pela voz, hoje a voz não está tão boa assim, usei muito a voz hoje, estou gravando isso aqui à noite, mas de alguma forma venho aqui tentar trazer um conteúdo que seja bacana, que possa nos fazer refletir, é isso? Sobre tudo aquilo que possa nos ajudar a expandir a nossa consciência e criar ou co-criar uma vida mais feliz e próspera. Hoje eu peguei, na verdade, um refrão de uma música, de um louvor, e fiz só uma pequena mudança, parafraseei esse refrão que diz o seguinte: se diante de mim não se abrir o mar, o divino vai me permitir andar sobre as águas. Eu achei essa frase muito profunda e resolvi fazer aqui uma meditação a respeito disso e fazer algumas anotações que poderiam ser úteis para a gente. Bom, a gente entende que essa frase ela não é só um louvor, uma metáfora religiosa. Ela é uma chave importante para a gente compreender a natureza da realidade e o poder que a nossa consciência tem. Vamos tentar explorar aí essa ideia de várias perspectivas, né? Vamos dizer assim. Bom, na tradição judaico-cristã, o episódio da abertura do Mar Vermelho, ele simboliza o quê? A libertação do povo hebreu da escravidão do Egito, né? O povo hebreu, Moisés recebeu ali as orientações do divino e seguindo com o povo hebreu, num determinado momento, o exército egípcio já estava perseguindo o povo hebreu para tentar recapturá-los, quando Moisés foi orientado por Deus a tocar com seu cajado na água e o mar se abriu para que eles pudessem passar. Mas esse evento, ele transcende a sua narrativa, né? Ele não é só uma narrativa histórica ou simbólica da Bíblia. Aqui nós temos que tentar também usar um pouco a metáfora e tentar transformar isso em algo um pouco mais profundo. O Egito, ele pode representar as nossas limitações. Ele pode representar nossas crenças que nos aprisionam, os dogmas que muitas vezes foram implantados na nossa mente desde a infância, e também os medos que nos impedem de avançar, de progredir, de expandir a consciência. Então, quando a gente se encontra diante do mar, aí entre aspas, o que ele representa? Ele representa o desconhecido, algo que a gente não consegue ver o fim. Qual é o fim? A gente vê o horizonte do mar, aquela imensidão, aquilo é algo muito grande para a gente. E isso traz o quê? Uma certa incerteza, um medo de dar o próximo passo. Então, os mares da vida aparecem diante de nós a todo momento. A todo momento nós lidamos com situações que esses mares aparecem e a gente fala, bom, não tem como, eu não tenho nenhum barco para atravessar, como é que eu vou fazer isso? O mar é imenso, não é? São aquelas circunstâncias em que a gente realmente acha, que a gente não vai conseguir caminhar e seguir adiante. Nossa vida fica estática. Mas eis que surge uma outra possibilidade, que é, em vez de você esperar que o mar se abra, você andar sobre as águas. E aí é que essa frase dessa música, desse louvor, me tocou profundamente. Por que esperar o mar se abrir? Ou por que pedir para que o mar se abra? Se a gente confia que a gente pode andar por sobre as águas, ou seja, se a gente pode conseguir caminhar apesar de todas as circunstâncias à nossa frente, por maiores que elas pareçam ser.
Nos evangelhos, a gente encontra assim, um episódio bem emblemático, né? Que Jesus estava andando sobre as águas e aí os apóstolos estavam ali no barco e uma tempestade, muito movimento, eles já estavam apavorados com a tempestade. De repente viram Jesus, aí acharam que era um fantasma. Jesus, não, se acalma aí, sou eu. E aí Jesus foi se aproximando e Pedro, né, com todo o seu espírito aventureiro, Pedro falou, Senhor, deixa que eu vá até você e tal. Ele, não, pode vir. Então Pedro foi lá e botou os pés nas águas e começou a andar também sobre as águas. Mas num determinado momento, Pedro começou a afundar, né? Ele deu alguns passos, aí quando ele sentiu medo, né, tempestade, o vento forte, as ondas, ele duvidou e começou a afundar. Bom, o que esse episódio bíblico nos ensina? Primeiro, que a realidade ela responde à nossa consciência. Quando eu digo a realidade, é aquilo que se manifesta na matéria. Então, aquilo que se manifesta na matéria, ela responde à nossa consciência. Jesus, ele não desafiava as leis da física. As leis da física continuam as mesmas. O que Jesus demonstrava é que a consciência crística pode modelar as leis da física e qualquer lei da matéria só através da fé. É essa a questão. É esse o entendimento. Jesus não passava, ele não tratava as leis da física como algo insignificante, não. Ele respeitava as leis da física no nosso planeta, mas ele demonstrava que uma consciência crística, ele pode passar por sobre essas leis da física, ou seja, a gente consegue superar as leis da matéria e moldar a matéria como a gente deseja. Nesse caso, a água que ela por ser líquida, a gravidade tende a nos puxar, a gente afunda, e ali naquele caso não, ele pisou na água e a água serviu como um piso para ele. Então somente porque ele colapsou a onda com a sua fé de que aquela água sustentaria o seu peso enquanto ele caminhava. Outro ensinamento: os medos nos afundam, os medos nos levam para o fundo do poço. Eu sei disso porque eu tive muitos medos inconscientes. Tinha muita coisa na minha vida que não dava certo, apesar da minha vontade, determinação, coragem. Eu demorei muito tempo para entender isso. Só quando eu comecei a identificar que existiam medos escondidos no meu inconsciente, quando eu comecei a trazer esses medos para o consciente e enfrentá-los tete a tete, aí é que eu percebi que eu tinha muito mais poder que eles, e eles não eram nada mais do que cara feia, né? Só pareciam que eram coisas ruins, horríveis, não era nada disso. É porque lá no inconsciente eu não os enxergava e eles faziam de mim gato e sapato. Isso acontece com muita gente. Então, esse exemplo de Pedro aí é muito claro com relação a isso. Enquanto Pedro manteve a fé, ele caminhou. O que é a fé aqui? Enquanto ele manteve a plena consciência de que ele é um co-criador e que ele pode colapsar a onda e fazer com que a matéria responda ao que ele quer, enquanto ele pensou assim, ele andou. Quando ele teve medo, pronto, aí ele se afundou. Isso é um princípio da mecânica quântica. O observador, ele influencia a realidade, ele influencia a matéria. Se você vibra no medo, você vai colapsar uma situação de fracasso. Se você vibra na confiança, você vai colapsar milagres. É aí a diferença. Você tem medo, você colapsa uma situação em fracasso. Você tem confiança, aquela fé inabalável de que você é consciência crística e que você pode colapsar a onda e fazer a matéria responder aquilo que você deseja, então você colapsa milagres. É assim que muitos milagres acontecem, inclusive com curas maravilhosas de pessoas com doenças, às vezes de estágio terminal, e as pessoas se curam. É por essa fé e essa certeza de que é capaz de colapsar a onda e criar a sua própria realidade. Então a chave para a expansão da consciência, né, Jesus disse a Pedro, Jesus deu essa chave a Pedro, né, porque ele chamou a atenção de Pedro. O que ele disse? Homem de pouca fé, por que duvidaste? Então o que Jesus quis dizer ali? Que essa fé, ela não é uma crença cega, ela é uma compreensão profunda da nossa conexão com o todo. Pedro teve ali um lapso de fé, em que ele, em determinado momento, ele
eu acho que ele confiou muito mais que Jesus o sustentaria do que na própria consciência crística dele. E aí ele foi, e daí quando o medo abateu, ele afundou. Então, essa é um fator muito importante. A fé não é uma crença, né? Eu tenho falado e repetido isso muitas vezes. Ela é uma compreensão profunda da nossa conexão com o todo, sendo nós e ele um só. Bom, a mecânica quântica ela nos ensina que a realidade ela não é fixa, né? Ela é um campo de possibilidades, e aí a dupla fenda, a gente já falou disso várias vezes. Então, o experimento da dupla fenda, ela revelou isso. A consciência de quem observa influencia o comportamento das partículas subatômicas. A gente não enxerga as partículas subatômicas, né? Os elétrons, os prótons, os nêutrons, os quarks, a gente não vê, mas a gente pode mobilizar essas partículas tão somente com a nossa consciência. E o que isso significa na prática? Que nós não somos vítimas das situações que acontecem à nossa volta. Nós somos co-criadores daquilo que acontece à nossa volta. É você que determina o que você quer viver. E também um outro ponto importante é que aquilo em que acreditamos e sentimos colapsa a função de onda. Aquilo que a gente acredita, né? Quando digo a fé, essa conexão com o todo, a certeza de que somos um com ele, se a gente sente isso, a gente é capaz de colapsar a onda. Nós somos co-criadores e a gente transforma todas as circunstâncias da nossa volta. Então, se você acredita, né, que o mar precisa se abrir para que você venha atravessá-lo, então você vai depender de forças externas. E tem muita gente que faz isso, tem gente que fica orando a Deus pedindo que aconteça alguma coisa que possa dar a ele a condição dele atingir determinado objetivo. Ele está orando para algo externo. Agora, se você acredita que você e o Pai são uma coisa só, ou seja, você vai acreditar que você também pode andar por sobre as águas. Você vai ter a convicção de que você vai poder andar por sobre as águas e poderá transformar qualquer circunstância em algo que você deseja que se manifeste na tua vida. O pensamento esotérico sempre ensinou isso, né? Os hermetistas, os gnósticos, os cabalistas, eles sempre falam sobre a realidade como uma ilusão maleável. Nós vivemos num planeta onde nós, como consciência que somos, consciência divina, a gente brinca com a vida como se fosse uma massinha de moldar. A criança, né, quando a gente é criança, a gente pega a massinha de moldar lá e vai amassando e dá vida àquilo. A gente faz carrinho, a gente faz boneco, a gente vai brincando com a massinha. As crianças brincam e transformam a massinha no brinquedo que ela quer. Não é diferente disso. Tendo consciência crística que nós podemos, que a realidade ela é maleável, a gente pode mover as partículas subatômicas e fazer com que tudo se transforme em algo muito mais concreto para aquilo que a gente deseja. A nossa consciência é que é a verdadeira força criadora. Por quê? Porque o divino já está em nós. Nós vivemos nele e ele vive em nós. Então, assim, os grandes mestres da filosofia, da espiritualidade, eles sempre nos ensinam que o verdadeiro poder não está fora, ele está dentro de nós. Platão falava muito sobre o mundo das ideias, né? E a ilusão da caverna, que a gente fica ali vivendo naquela caverna, vendo as sombras, achando que é a realidade. Não é, aquilo é ilusão. Nós é que podemos sair da caverna e conseguir enxergar as infinitas possibilidades que o universo nos propõe. Buda ensinava que o sofrimento vem do apego à ilusão. Quanto mais apego você tem às coisas do mundo, mais você sofre. Quando você entende que as coisas do mundo são aquilo que você desejar que elas sejam, aí pronto, você não tem mais apego. Imagine você ter a consciência de que você pode mover todas as coisas a seu favor. Que você, como consciência crística, você pode transformar qualquer coisa na sua realidade, na realidade que você quer. Para que ter apego às coisas se você pode transformar o que você bem entende naquilo que você deseja? O apego deixa de existir. Não tem por que existir. O gnosticismo ele também nos ensina que nós somos centelhas divinas presas na matéria e que a gnose, que é o conhecimento profundo, nos liberta. Então,
esse conhecimento da gnose nos liberta, porque a gente descobre quem realmente nós somos. E o que todos esses ensinamentos aí têm em comum? Que a realidade externa ela é um reflexo da nossa realidade interna. Tudo que acontece à nossa volta é reflexo daquilo que nós criamos dentro de nós. Então, se a gente espera que o mar se abra, né, estamos dando o nosso poder ao mundo externo. A gente fica esperando que alguma coisa aconteça com o mar se abrir. Mas se compreendermos que nós podemos andar sobre as águas, aí sim a gente está assumindo o nosso papel de co-criadores da nossa jornada, entendendo que o divino habita em nós e que nós habitamos nele. Agora a pergunta que eu te faço para finalizar esse vídeo é: e aí, você está pronto, está pronta para andar sobre as águas? A travessia espiritual, ela não acontece assim quando as condições externas mudam. Ela acontece quando a nossa consciência se eleva, quando as nossas condições internas mudam. Então o mar ele pode não se abrir, mas a física quântica, os evangelhos, o esoterismo, eles nos dizem que a matéria ela responde à nossa consciência desde que nós sejamos um com o Pai. Mantenhamos essa fé, essa conexão profunda. Se você vibrar na certeza, os milagres vão se tornar coisas naturais. Tudo começa a fluir na tua vida de forma tão natural que você já não vai ver mais como um milagre, você vai ver como a vida que você sempre quis ter. E se você se permitir confiar, você não vai precisar que o mar se abra. Você aprenderá a caminhar sobre as águas e construir a sua vida da forma como você deseja. Então o desafio, né, que eu deixo aqui para vocês hoje é o seguinte: onde em sua vida você tem esperado que o mar se abra? Tem alguma situação na tua vida hoje que você está esperando o mar abrir? E se em vez disso você ousasse dar o primeiro passo sobre as águas? Entender que você e o Pai são uma coisa só, que você tem o poder de transformar, de colapsar a onda, de criar a sua própria realidade, e em vez de esperar o mar se abrir, você coloque o pé sobre as águas, confiando que você vai andar sobre elas. Não é? Então é bom que a gente se lembre que a realidade responde à nossa fé. Tá? Então, onde a gente coloca o nosso foco com fé, a nossa vibração estará ali manifestando a nossa realidade. Então, se alguém acredita firmemente, por exemplo, na escassez, alguém que acredita na escassez, só pensa em escassez, então o seu campo energético ele vai vibrar nessa frequência e vai atrair circunstâncias de escassez. Se alguém sente e acredita na abundância, ele está manifestando essa realidade e está criando uma vida abundante. É isso? Então, a gente pode pegar aquele trechinho de um salmo que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aqui você pode transformar essa frase em: o Senhor é a minha consciência e nada me faltará. O Senhor habita em nós. O Senhor e a nossa consciência são uma coisa só. O todo e a nossa consciência são uma coisa só. Se você programar a sua mente com essa certeza, pode confiar de que você vai criar uma vida aí muito abundante, uma vida maravilhosa e cheia de alegrias. Tá legal? Então é isso, pessoal. Se vocês têm gostado do vídeo, não esquece não, dá o seu like aí, tá? Para poder ajudar e fortalecer o nosso canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho de notificações para receber notificações dos vídeos futuros, tá legal? E também, se você achar que essa mensagem aqui pode tocar o coração de alguém que você ama, de alguém que você acredita que esteja precisando dessa mensagem, vai lá, compartilhe o vídeo, seja um co-criador do universo, compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, que você tem aí um bom sentimento, uma vontade de servir, tá legal? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo, forte abraço.